Bom dia, meu nome é Natália. A você que vai acompanhar vocês durante todo o nosso percurso aqui. Aqui do lado temos as chamadas pedras mor, que vem de moer. Essas pedras elas eram montadas uma sobre a outra e eram giradas em movimentos circulatórios para produzir a cachaça aqui da fazenda. A cana-de-açúcar era colocada entre as pedras para ser esmagada e extrair o caldo de cana, como mostra a ilustração ali na parede atrás. Era um trabalho totalmente manual. Aí, com o fim da escravidão e a chegada da Revolução Industrial, essas pedras foram desativadas e a fazenda ela deu início ao primeiro engenho movido a vapor, que foi esse. Ele veio da Inglaterra em 1913, só que ele não funcionou por muito tempo, por causa de dois problemas que aconteceram na parte da moenda, que fica aqui à frente. O primeiro motivo foi o desperdício de 40% do caldo de cana, que descia junto com o bagaço aqui por baixo. E o segundo motivo já foi a questão de acidentes, porque geralmente quando os funcionários eles iam empurrar a cana para moer, ali por trás, eles acabavam se descuidando e prendendo a mão junto com a cana. Para que eles não tivessem o seu braço todo puxado pelo engenho, eles teriam que cortar o seu braço imediatamente. Porque como esse maquinário aqui ele era movido a vapor, aí não tinha como parar. Ou ele cortava o seu braço, ou ele seria puxado totalmente pelo engenho e perderia sua vida. Foram por esses dois motivos que essa máquina foi desativada e a fazenda ela deu início ao engenho atual, que já é o maquinário aqui da frente. Mais moderno, né? É, mais moderno. É a vapor ainda. Essa veio da Escócia em 1927. Ela é 80% a vapor e somente 20% a energia elétrica. E também só é ligado no final do mês de agosto e vai até janeiro, que é o período da safra da cana. Ainda funciona? Funciona. Aí por dia, esse maquinário extrai de 80 a 100 mil litros de caldo de cana. O caldo de cana dele é fermentado dentro das dornas, que são esses tonéis atrás. A fermentação dura só 24 horas, até o caldo ficar totalmente azedo. E após a fermentação, o caldo de cana ele vai lá para o alambique, que é ali dentro na frente, onde a entrada infelizmente só é permitida para os funcionários. E lá que tem a produção da cachaça, que é a destilação, o envelhecimento, todos os procedimentos. Todo esse processo dura quanto tempo, mais ou menos? A fermentação é 24 horas e a destilação é em torno de 7 dias. Entendi. Aí agora a gente vai conhecer a casa grande, onde moravam os senhores de engenho. E após a gente conhecer a casa, vamos também conhecer a senzala, onde moravam os escravizados, que fica embaixo da casa. Toda a estrutura daqui é do ano de 1750, são mais de 200 anos. Atrás também temos essa cabeça de boi, ela é do ano de 1959. Ela é toda original, só os olhos que são postiços. Ela serve para armazenar cachaça. Dentro dela tem uma garrafa. Aí por baixo saiu cachaça. O primeiro dono aqui da fazenda foram os portugueses. O último dono de escravizados foi o português Simeão Teles de Urumenha. O Simeão Teles vendeu a fazenda em 1884 para o Juvenal de Carvalho, que já era um brasileiro. Aqui temos a fotografia do Juvenal de Carvalho, da sua esposa Dona Mariquinha e de seu enteado, o padre Francisco Valdivino. Esses documentos, o que são? São documentos de compras de terras, eles são do ano de 1884 e vai até o ano de 1917. A mais antigo é esse, que é de 1884, esse também, e são mais recentes, que é 1917. Todos eles foram escritos apenas de pavão. Ao redor da sala são alguns livros de contabilidade, diários comerciais do ano de 1904. E atrás na parede temos algumas cédulas antigas, de réis, cruzeiros, cruzados. Isso aqui eram cartas que fiquei na cara. Documentos de compras de terras.
Na época da escravidão continha 100 hectares de terras aqui pela fazenda, e hoje em dia já contém 524 hectares. No caso, a expansão da fazenda, é isso? Isso, exatamente. Todas essas madeiras no chão são originais? São originais, algumas já foram trocadas para não correr o risco de acidentes. O chão da casa grande ele tinha que ser todo de madeira e contém várias falhas que era para que os coronéis aqui de cima pudessem observar e tentar escutar tudo que os escravizados faziam lá embaixo da senzala. Aqui também à frente temos alguns instrumentos de torturas, todos eles são originais que foram utilizados nos escravizados. Temos a gargalheira que prendia o pescoço, as algemas que prendiam os pulsos, e aqui no meio temos o instrumento odontológico, ele extraiu dos escravizados a sangue frio. E desse lado temos o viramundo, ele era um instrumento de tortura, que era utilizado também em uma sala de castigo lá da senzala. Ele prendia os pés e as mãos ao mesmo tempo. Colocava um pé aqui, as duas mãos e o outro pé. Ficava mais ou menos como mostra o desenho aqui na parede, nessa posição. E aqui também nessa sala do lado, temos a pintura da escrava Anastácia. A Anastácia era natural de Minas Gerais, mas morou um tempo em Rio de Janeiro, porque ela foi comprada muito jovem pelo seu de engenho, mas no intuito de violentá-la sexualmente. Mas ela, por nunca ceder a essas violências, ela foi bastante castigada. O coronel, como castigo, chegava a colocar alimentos quentes dentro de sua boca, como ovo, batata quente, para que ela não cuspisse esses alimentos. Ele colocava essa mordaça, que feria tanto sua boca por dentro como por fora. E com o passar dos dias, a Anastácia ela já não estava conseguindo se alimentar e beber, e com isso ela morreu muito jovem, entre seus 15 anos de idade. Do lado dela também podemos ver que temos alguns pregos. Esses pregos aí foram encontrados em uma cela de castigo lá da senzala, chamada solitária. Eles ficavam presos em uma porta. Quando a gente for conhecer a senzala, eu vou explicar para vocês como era que funcionava essa forma de castigo. É verdade que ela foi, no caso, trazida para a fazenda com o único objetivo de ser abusada, e ela tinha uma beleza diferente justamente por ter os olhos azuis? Exatamente, porque ela era filha de uma escravizada com um português. Entendi. Ela era uma escrava bastante simbolizada no Brasil todo. E aqui também na parede é a fotografia do Gaudioso Bezerra. Ele comprou a fazenda em 1930 do Juvenal de Carvalho. E como a escravidão já tinha acabado há algum tempo, ele decidiu não vender mais a fazenda. Só foi passando de geração em geração. Hoje a fazenda já pertence ao neto do Gaudioso Bezerra, que é o Hipólito Rodrigues. Atualmente o Hipólito ele tem 71 anos. Que é o Hipólito Rodrigues, tem 71 anos? É, 71 anos. Aqui temos a fotografia dele. Ele está mais novo. E também nessa sala a exposição das duas cachaças que são produzidas aqui na fazenda. Temos a Douradinha, que foi lançada no tempo da escravidão, em 1873. Ela tem um envelhecimento de 3 anos. E do outro lado temos a cachaça cearense, que foi lançada em 2003. Ela tem um envelhecimento de 6 meses. As cachaças brancas são as mais fortes e as amarelas elas são as mais suaves. Os móveis dessa sala, todos eles são da década de 30 e vai até a década de 80. Já pertencia à família do atual dono da fazenda. Eles chegaram a morar aqui na Casa Grande até o ano de 1989. Aqui é a sala de fotografias. Na parede temos fotos de familiares do atual dono da fazenda, pessoas que chegaram a morar aqui na Casa Grande, como eu falei, até o ano de 1989. Reservamos em destaque também nessa sala a foto da senhora Maria Estela, que é essa senhora aqui da frente do quadro. Ela era uma tataraneta de um escravizado aqui da fazenda. Infelizmente ela faleceu em 2020, com 97 anos de idade. Ela estava morando em Fortaleza. Mas a Maria Estela ela chegou a trabalhar aqui na Casa Grande ainda, por 50 anos como governanta para a família do atual dono da fazenda. E desse outro lado aqui da parede são fotos de funcionários aqui da fazenda que trabalham há bastante tempo, então resolveram fazer essa homenagem a eles.
Aqui já temos a cozinha. Os móveis eles são da década de 30 e vai até a década de 80. Temos esse pilão de pedra que é do século XIX. Ele pesa meia tonelada e ele servia para triturar arroz, café e milho. Ele é de pedra de mármore. O chão aqui da cozinha, ele tinha que ser todo fechado, já para que as mucamas, que eram as escravizadas que trabalhavam aqui pela casa grande, não deixassem restos de comida cair para os escravos lá embaixo ou qualquer objeto que ajudasse eles a escaparem. Por isso que é totalmente fechado. E aqui também na cozinha se passou uma boa parte de uma história de uma escravizada que era a ama de leite. A ama de leite, ela costumava levar o filho do coronel para amamentar na varanda da casa grande, e ela um certo dia se descuidou e deixou o bebê do coronel cair de seus braços. O bebê, por ele ser muito novo, infelizmente ele não conseguiu resistir a esta queda. E diante disso, a ama de leite ela foi bastante castigada. Ela foi presa no tronco, foi chicoteada por 6 dias. E no 7º dia ela foi trazida aqui para a cozinha da casa grande para ter parte do seu corpo queimada nesse fogão a lenha aqui do lado. O senhor de João trazia ela nesse local e ia queimando pequenas partes do seu corpo, como os braços, as pernas, o rosto. E foi assim que a ama de leite ela ainda conseguiu resistir viva a todos esses castigos. Então o coronel, ele insatisfeito com isso, obrigou que os outros escravizados fossem lá na senzala e começassem a cavar um buraco. E após algumas horas o próprio coronel levou a ama de leite lá para baixo da senzala e enterrou com vida. Isso tudo para que os outros escravizados vissem aquilo e não viessem cometer o mesmo erro que a ama de leite cometeu. E quando a gente for conhecer a senzala daqui a pouco, vamos também conhecer o túmulo dela. A gente vai passar bem próximo do túmulo e eu vou mostrar para vocês o local. Qual era o nome desse coronel, cara? Era o Simeão Pérez, que foi o último dono de escravizados. Era em português. Ele era abolicionista? Ou foi pressionado politicamente? Foi pressionado, mas também a libertação aqui na cidade de Redenção aconteceu, mas por conta de uma seca que teve no canavial. Aí a fazenda em geral não teve como manter os escravos aqui. E também o Simeão Teles, ele queria se candidatar na época a prefeito. Aí para conseguir mais votos ele juntou uma coisa na outra e decidiu libertar os escravos. Redenção tem para poder ser eleito, né? Mais de 150 anos. Isso então era os primórdios da emancipação de Redenção, que ele queria se candidatar. Isso. No caso, já existia prefeitos na época? Qual era o sistema político? Ele seria o primeiro. Ele seria o primeiro, em outra cidade já existia, mas aqui não. Aqui só era de coronel. Entendi. Na época era considerado vila ainda ou já era considerado cidade? Era a vila. Aqui era chamada Vila do Acarape. Aqui temos documento que foi enviado pelo Ministro da Fazenda, parabenizando a Redenção, na época chamada Vila do Acarape, para ela ter sido a primeira cidade do Brasil a abolir a escravidão, que foi no dia 1º de janeiro de 1883. Foi um ano antes da libertação no Ceará e 5 anos antes da libertação geral no Brasil, que foi a Lei Áurea, em 1888. Aqui temos o documento escrito a pena de pavão e do lado temos a digitação do documento. E atrás temos algumas máquinas, datilografias e calculadoras antigas. A mais moderna era essa, que era a Telex. Ela é do ano de 1975. Ela calculava e escrevia, tinha 2 funções. E era grande, né? E era grande. É enorme. Aqui era o quarto principal? Aqui é o quarto principal da casa grande. Ele pertenceu à mãe do atual dono da fazenda e foi Eneida Bezerra Lima. O chão do quarto ele tinha que ser todo fechado também, para que pudesse preservar a intimidade do casal. E naquela época também, quanto mais portas e janelas tivesse a casa grande, mostrava como o senhor do engenho era rico. Isso era sinônimo de riqueza. Por isso que aqui na casa grande tem uma quantidade enorme de portas e janelas. E também era por causa da ventilação e por causa da para observar a fazenda de vários ângulos. Então isso seria muito favorável para o senhor do engenho. Esse chapéu era original? É original. Ele é do vô da mulher do atual dono da fazenda. Da esposa.
Aqui temos o sino, ele era tocado às 5 horas da manhã e os escravizados eles já sabiam que era hora de trabalhar. E era retocado às 6 horas da tarde para que eles se recolhessem para a senzala. Então era 13 horas de trabalho sem pausa para nenhuma alimentação. Eles tomavam só uma dose de cachaça, que era como café da manhã, para CBD, estimulante. E quando eles retornavam lá para a senzala, que eles se alimentavam de resto de comida, porque era a única refeição que eles tinham por dia. Por isso que a média de idade deles era bem curta, era até os 30 anos de idade. Depois daí não conseguiam resistir muito tempo. A gente vai conhecer agora a senzala. Aqui na senzala toda moravam cerca de 50 a 60 escravizados, entre eles homens, mulheres e crianças. E aqui à frente já temos uma cela de castigo. O escravizado ele tinha que ficar preso aqui dentro com aquele instrumento vira-mundo que eu prestei lá na casa grande. Eles eram colocados aqui em cima naquela posição e eram girados até o final da cela. Quanto mais profundo, menor o espaço, e quanto mais grave fosse o castigo, mais profundo o escravizado ele seria empurrado. Naquela época também era colocado grades para separar um escravizado do outro. Por isso que tem essas colunas aqui do lado, porque era a coluna colocava uma grade, outra coluna, outra grade. Já para evitar que eles voltassem girando lá do final aqui para o início, para eles não se saltarem. As ventilações aqui desse lado também não existia, era tudo fechado e escuro para dificultar ainda mais a vida deles. Eles ficavam presos aqui somente na parte da noite, porque durante o dia todo eles ficavam trabalhando no canavial. A gente vai conhecer outra cela. Mesmo que ele fosse penalizado a ser torturado com o giramundo, ele durante o dia era libertado para poder fazer suas atividades. Exatamente. Qual era a posição que ele ficava aqui? Era igual o viramundo, eles prendiam com aquele instrumento que tinha lá na casa grande, eles ficavam mais ou menos assim. E jogavam eles lá? E jogavam aí dentro, os feitores. Colocavam ele aí em cima, preso, e ele, o feitor mesmo, girava o escravo até lá ao final da cela. Situação triste, né? Muitos morcegos aqui, né? Na época também tinha, com certeza, né? Com certeza, tinha cobras, aranhas, tinha muita coisa. Esse chão é original? 90% aqui da senzala é original. Aqui nessa sala, no chão, no meio, onde tem essa marcação, onde o chão é todo liso, se encontra o túmulo da escrava Ama de Leite. A escravizada foi enterrada viva. O corpo da Ama de Leite está nesse local aqui até hoje, nunca foi retirado. Fizeram até uma homenagem a ela, que foi o monumento da Negra Nua, que é um monumento bem grande que fica aqui fora do museu. Se vocês chegaram aqui, vai ser bem grande. Aí aqui também temos esses troncos, que era onde se passava o castigo da novena. O escravizado ele era colocado aí para serem cortados por 9 nomes. Por isso é chamado novena. Os feitores, eles utilizavam 2 tipos de chicote, que temos aqui atrás. Esse daqui, que era o rabo de macaco, ele continha uma ponta, deixava a pele vermelha e ardendo. E esse que era um dos mais cruéis, que era o chamado bacalhau couro cru. Ele continha 4 pontas. As outras 2 aqui já caíram. Cada ponta desse chicote tinha materiais perfurantes, como lâminas, pregos, dentes de animais, que chegavam a arrancar o couro da pele. E como os escravizados eles ficavam bastante feridos, após as chicoteadas eles tinham que ser banhados com água, sal e vinagre, já para que as feridas não infeccionassem e eles não corressem o risco de morrer. Assim os senhores de região não sairiam no prejuízo e a fazenda em todo também não sairia no prejuízo. Aqui são documentos de completo diferentes, todos escritos com a coisa de padrão. Aí vocês também podem observar que aqui a senzala tem vários locais baixos.
ela foi construída dessa maneira já para dificultar a vida dos escravizados, pois eles tinham em média 1,90 m a 2 metros de altura. E caso eles tentassem fugir durante a noite por não ver absolutamente nada, eles acabariam atacando a cabeça na madeira. E com barulho, o coronel lá de cima da casa grande já saberia que estava acontecendo alguma coisa de errado aqui na senzala. Então ele pediu para alguém vir conferir. Caso fosse algum escravizado que estivesse tentando fugir aqui desse local, ele seria preso aqui dentro dessa cela de castigo, que era chamada solitária. Ele ficava preso aqui em pé, com as duas mãos para trás. Para piorar a situação naquela época, essa parede aqui ela era totalmente reta e a cavidade que tem aqui no fundo foram os próprios escravizados que cavaram com as unhas, já para ganhar espaço e se afastar da porta. Por quê? Naquela época essa porta aqui não era essa, era outra, e a porta de antigamente ela continha vários pregos com as pontas para dentro, já para evitar que os escravizados cochilassem, empurrassem ou tentassem fugir. Caso eles fizessem isso, eles teriam seu peito todo perfurado. Então, Natália, a parede era reta conforme tem essa parte de baixo e essa parte de cima. Exatamente. E a cavidade eles cavaram com as unhas. Mas a união isso é odontológico, servia para extrair de escravos. Aqui nessa sala temos as gargalheiras que prendem o pescoço dos escravos altos de canelas finas. Porque naquela época as pessoas elas acreditavam muito em superstições. Então elas acreditavam que os canelas finas seriam os escravos mais fortes, os resistentes, e os de canelas grossas eles eram considerados lentos e preguiçosos. Então eles utilizavam isso para fazer um teste de resistência. Caso escravizados altos de canelas finas conseguissem passar 7 dias presos nessas gargalheiras aqui, só se alimentando de resto de comida e ficassem firmes e fortes, eles seriam reconhecidos como reprodutores. Só eles teriam o direito de reproduzir. Os coronéis eles faziam toda essa seleção aqui, já para que os filhos dos escravizados nascessem fortes, saudáveis e com uma genética boa sem nenhuma doença. Assim o seu dinheiro só lucrava cada vez mais. E o que chama a atenção é o seguinte, que você falou ali, que eles eram altos, cerca de 1,90 m, e a posição que fica essas gargantilhas seria muito baixo para eles. Ou seja, não dava nem para eles ficarem em pé direito. Eles tinham que ficar meio curvados. Eles ficavam curvados e meio que com as pernas dobradas, porque também não tinha nem como eles descansarem, justamente porque isso aqui machucava eles, se eles fossem descansar, né? Até se eles dormissem também, ia machucar o pescoço dele, com certeza machucava, né? Aqui temos as algemas. Elas prendiam os pulsos dos escravos baixos, já para que eles ficassem de pontas de pés ou suspensos, além de sofrer outras várias torturas. Aqui pela senzala também não existia nenhum banheiro, então eles tinham que fazer as suas necessidades pelo chão, chegando a pisar e a dormir, na necessidade do outro para não incomodar. E quando eles faziam, eles tinham que limpar com as próprias mãos, já para que o moço não incomodasse os coronéis lá na casa grande. E caso eles não limpassem, isso também já seria mais um motivo para castigo. Aqui temos outra. Aqui também era a sala de reprodução. O reprodutor vinha para esse local e eles teriam que tentar engravidar até pelo menos 15 escravas. E caso ele não conseguisse isso, ele já perderia seu cargo para outro escravizado. E ali na parede também temos uma ilustração de como eles viviam. Eram homens e mulheres todos juntos e eram sem roupas. Eles utilizavam só um certo tipo de manta que era para ir trabalhar no canavial. E quando eles voltavam do canavial, era retirado absolutamente tudo, já para que eles não portassem nenhum material portante. Aqui dá para imaginar porque aqui é o polo da Serra de Guaramiranga, né? E seja, um local que faz muito frio, principalmente no inverno. E ele sem veste algum, imagine o sofrimento que era, não dá nem para imaginar. Porque nenhum animal hoje é tratado dessa forma. Aqui também temos outras gargalheiras. Essas aqui já servia para prender o pescoço das crianças a partir dos 10 anos de idade, que era para que desde pequenos elas fossem se adaptando aos castigos.
Essa gargalheira maior que já prendia o pescoço das crianças baixas, já para que elas ficassem de pontas de pés, assim dificultando bastante a hora do castigo. E desse lado aqui temos um acesso à casa grande, onde as mucamas, que eram as escravizadas que trabalhavam na casa, desciam com o resto de comida. Ela chegava só até esse portão aqui e jogava o resto de comida aqui no chão. Os escravizados eles iam imediatamente famintos e recolher com as próprias mãos. E como as mucamas elas já tinham acesso à casa grande, elas não ficavam aqui junto com os outros escravizados, já para que elas não pegassem piolhos, doenças e não corressem o risco delas passarem para os senhores de engenho. Elas teriam acesso a uma sala espaçosa e separada aqui da senzala, onde a gente vai conhecer agora, que fica aqui fora. Aqui temos a sala das mucamas. Nesse local aqui moravam 10 mucamas. Elas dormiam em esteira de palhas, eram bem vestidas, alimentadas. Porém, quando o coronel ele estava só, sem a presença de sua esposa, ele vinha por essa janela aqui de cima e apontava a escrava que ele queria abusar sexualmente. Aquele ia escolher se tinha que ir ao encontro dele, por essa porta aqui do lado, que dá acesso à casa grande. E caso ela se recusasse a ir, ela seria castigada. E se a esposa do coronel descobrisse a traição, ela seria castigada da mesma forma. A esposa do coronel pegava uma mucama, cortava todo o seu cabelo, exceto os dentes a sangue frio, e cortava seu rosto a chicoteadas. Isso tudo para que ela ficasse totalmente feia e o coronel não voltasse a olhar para ela. Aí, após a esposa do coronel fazer isso tudo com a mucama, ela já perderia o seu cargo e se tornaria escravizada como as outras. Aí havia outra seleção para escolher uma escravizada mais bonita e saudável para colocar no lugar dela. Quer dizer que ela não sabia que ele... Quer dizer, ela sabia. O que ela não podia era pegar ele abusando das escravas, isso? Exatamente. Caso ela pegasse a traição, ela castigava a escravizada. Aí caso ela não pegasse, continuava da mesma maneira. Quer dizer, quem traía era o coronel e quem pagava o pato era que era forçada, né? Exatamente. Abusada. Exatamente. E aqui na parede também temos algumas pinturas dos orixás, que eram os deuses que os escravos cultuavam, faziam parte da sua religião. Só que aqui no Brasil, naquela época, era proibido qualquer outra religiosidade, a não ser o catolicismo. Então, os escravizados eles tiveram que criar o secretismo religioso, que era uma forma de associar cada deus desse daqui a um santo da igreja católica, para que eles pudessem cultuar de uma forma disfarçada, oculta, sem ninguém descobrir. Mas, caso eles fossem descobertos pelos senhores de engenho e pela igreja católica na época, que eles estavam fazendo essas associações para cultuar sua religião, eles seriam sentenciados. Porque a única religião que os escravizados poderiam cultuar era a religião do Brasil, que era justamente o catolicismo. Nenhuma outra. Agora a gente também vai conhecer um pouco do trajeto do canavial, que era o local onde os escravizados trabalhavam. Lá eles chamavam de Alameda da Labuta, que significa caminho do trabalho. E lá no canavial também se encontra o cemitério dos escravizados, porque eles eram enterrados lá no canavial, em qualquer local, porque eles não poderiam ser enterrados em terras cristãs, por cultuar sua religião. Eles eram considerados pessoas sem almas. Aí na década de 30 foram encontrados vários ossos e fizeram pesquisas e descobriram que os ossos pertenciam aos escravizados. Aí lá no canavial tem uma plaquinha com o nome Cemitério Repouso da Liberdade. A gente vai ver lá agora. Natália, só para tirar uma dúvida, cada uma dessas entidades, ela representa uma religião de matriz africana, é isso? Ou necessariamente duas pode ser da mesma religião? Todas são da mesma religião. As associações que eu estou falando é que eles pegavam um deus desse e associavam a um santo da igreja católica. Tipo o Exu, eles associavam ao deus mensageiro. O Oxumaré, eles associavam a São Lázaro. A Iemanjá, Nossa Senhora de Assunção, o Ovo a São Jorge. Não sabe pra onde é a senzala? Que a gente vai agora. É o canavial, pra Vai pra cá, deixa eu só fazer, vocês vão devagarinho, vou só fazer aqui um...
Natália, é verdade que o capitão do mato, ele era escolhido um entre os negros e tinha privilégios? É verdade, isso era. Que eram escolhidos. Aqui não tinha capitão do mato. Não tinha nessa fazenda, não né? tinha. Porque era uma fazenda pequena na época. Aí por isso que muitos escravos eles ainda conseguiam fugir aqui pelo canavial. Só que quando eles conseguiam fugir daqui do canavial, eles subiam até uma pedra que tem do lado da escadaria, que é um ponto turístico aqui também da cidade de Redenção. E do lado dessa escadaria tem uma pedra. E na época eles subiam até lá e se jogavam lá de cima, porque eles preferiam suicídio do que ser escravizados novamente. Porque como a cidade era bem pequena, não tinha como eles fugirem. Eles também não tinham condições de ir pra nenhum lugar. Não tinha como se manter e sobreviver no meio do mato, né? Exatamente, é por isso que lá hoje em dia se chama Pedra da Morte, porque várias pessoas já morreram lá em cima. Entendi. Eu não sabia dessa história. E quem era que ficava encarregado, assim, de cuidar e vigiar os escravos? Eles escolhiam 3 feitores, que eram os escravizados também. Aí ficavam encarregados. Eles Aquela trabalhavam casa que tem lá, feitores né? Que tem o nome do seu que é feitor, né? É, pronto. Só que ali a gente não abriu para exposição porque ela está bem desgastada. Mas o Tá, tratamento problema. deles como era? Eles dormiam em esteira de palhas, eram bem alimentados, tinham vestimentas. Eles Era eram melhor bem, o tratamento, era, tratados melhores. Igual o negro reprodutor, que ele tinha um tratamento diferenciado também. Exatamente. A função deles era reproduzir. Aí ali tem a plaquinha com o nome Cemitério Repouso da Liberdade, porque a maioria dos ossos foram encontrados aqui nesse local. Nessa região aqui. Exatamente. Ali também à frente temos o rio Pacuti. Aí ali era onde os escravizados tomavam banho uma vez na semana, que era só um dia permitido. Aí na época ele chamava de situa-se, porque era só entrar na água e sair rapidamente. Por isso que até hoje existe essa palavra, né? Eu vou só me Exatamente, aciar. deu pra ele. Ou seja, um banho rápido. Só tinha direito a um banho na semana. E era Na rápido. semana. E quando as mulheres menstruavam, faziam como? Aí eles utilizavam um certo tipo de pano. Mas também não tinha nenhum tipo de higiene. Meu Deus. Próximo local que nós estamos indo agora. Pronto. Aí a gente vai finalizar a nossa cronologia, onde estamos a degustação da cachaça. Aqui é um cachaça envelhecida há 40 anos para degustação. Tá há 40 anos envelhecida lá. É, 40 anos envelhecida dentro de um tonel. Não, eu não bebo. A fábrica ainda existe, Existe. só não é mais aqui. É ali do lado do tonel. Ah, fica lá mesmo. Fica lá mesmo, aí o engarrafamento fica do lado do engenho. Ah, Tem uma casa do lado do engenho. é porque hoje não tá funcionando, Hoje né? é domingo, mas durante Entendi. a semana funciona. Tem vários funcionários trabalhando lá. Tem, principalmente agora que tá no tempo da safra da cana. Aí eles contratam mais funcionários, por causa da colheita da E cana. aqui funciona Entendi. na semana? Funciona. Pra visitação? Pra licitação também. De 8 às 4. Agora é de se admirar, né? Questão de o café da manhã do negro ser justamente um gole de cachaça e ficar até 6 horas da noite quando ele comia as migalhas. Era muita resistência, entendeu? Tinha que ter muita resistência para passar o dia todo trabalhando e ter uma alimentação dessa, né? Cheio?
já é granudo. E no próximo vídeo sairemos do Museu Senzala e iremos até a escadaria Monte das Graças, em busca de conhecer o mirante Pedra da Morte. Não perca as cenas do próximo capítulo.